Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR, segunda edição desta segunda-feira, 4 de setembro. E começamos essa edição trazendo informações importantes que movimentam e impactam o mercado aqui no Brasil. Entre elas, nós vamos comentar e trazer alguns detalhes a respeito da JF, que neste final de semana confirmou a venda da Eldorado por 15 bilhões de reais, mais a assunção de dívidas desta empresa junto à compradora. Você vai saber como é que foi feito esse negócio. Entre os destaques também, nós vamos mostrar como que a indústria frigorífica brasileira tem faturado cada vez mais no acumulado do ano de 2017 com a exportação de carne bovina in natura. Novo recorde de exportação, chega a mais de 126 mil toneladas os embarques do mês de agosto e mais os rendimentos, a rentabilidade da indústria frigorífica, valores em dólar, não estou falando em valor em real não, sobem 48% nos últimos 12 meses, é isso mesmo? 48% de alta nos últimos 12 meses para o rendimento com as exportações de carne bovina in natura por parte da indústria frigorífica. Você vai ver também que a China só na última semana comprou quase 1.500.000 toneladas de soja nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Tem mercado físico, tem mercado futuro também, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O Agricultura BR levou você para uma viagem fantástica, conhecendo as principais áreas de produção de vinho do estado do Rio Grande do Sul. Dividido em 8 capítulos em 2 semanas, essa série que ganhou o Brasil mostrou um pouco dessa região do país no Rotas e Vinhos. Estivemos em Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Flores da Cunha e Piton Bandeira. Conhecemos imigrantes apaixonados pelo trabalho, a geografia perfeita para o cultivo de videiras, paisagens deslumbrantes, parreirais a perder de vista. Vimos também que o Brasil tem grande potencial em seus vinhos, cada vez mais exportados e premiados. Foram inúmeras as experiências que com certeza trouxe a vontade de ver todas essas belezas de perto. Eu, pelo menos, estou com muita vontade de conhecer essa região. Se você perdeu nossa viagem, pode acompanhar toda a série no YouTube, no Facebook do Canal do Boi. E ainda mais, a partir de amanhã, a partir desta próxima terça-feira, você confere todos os episódios, aí dia a dia, da série Rotas de Vinhos, na primeira edição do Agricultura BR, que começa às 5 horas da manhã. Olha, a JF, ela confirmou no último sábado que vendeu a unidade, essa grande unidade, uma das maiores do mundo, da Eldorado Celulose, vendeu à indústria. Essa confirmação aconteceu no último sábado, é o destaque do quadro Agroações de hoje, porque confirmou as vendas no valor de 15 bilhões de reais. O valor da Eldorado, que a JF comercializou, de 15 bilhões de reais. Além disso, a empresa compradora assumiu também as dívidas vigentes da Eldorado. É o que a Agricultura BR mostra agora, lembrando que essa situação de aquisição que foi feita, a JF colocando à venda essa sua empresa, ela dura agora 12 meses para ser totalmente concretizada. Vamos mostrar alguns números, esses números são importantes para o mercado. Está aqui a JF vende Eldorado, essa foi a grande atração neste final de semana, no último sábado. O comprador é a Paper Excellence, que adquiriu por 15 bilhões de reais. Esse valor de 81% que a gente colocou aqui, esse 81% se refere ao que a JF de fato é dona.
tá? Então nós temos aí ainda 19% que estão na mão de acionistas menores. A JF é a holding que reúne os negócios dos irmãos Joesley e Wesley Batista, entre eles o frigorífico JBS. Em um comunicado ao mercado, as empresas afirmaram que a transação será completada nos próximos 12 meses. E a Paper Excellence controla os donos são os donos da Indonésia Asia Pulp Paper e vão assumir inteiramente o débito que chega a 8 bilhões de reais. Aqui o destaque em relação a essa empresa controlada por essa grande empresa de celulose da Ásia, que além de fazer a aquisição pelos 15 bilhões, assume também 8 bilhões em dívidas que existe na Eldorado. A Eldorado foi um marco nas operações da JF, no sentido na qual acabou fazendo com que os negócios eles tivessem novos rumos, novos patamares em relação às suas operações no Brasil. A Eldorado foi mais uma grande empresa da JF que foi colocada à venda e foi vendida. Os negócios da JF, que têm se desfazido de alguns ativos e de algumas empresas, elas acontecem para cumprir o acordo de leniência, para que a JF consiga fazer os pagamentos na qual foi acordado depois que os irmãos Batistas fizeram as suas delações em relação às investigações que ocorrem em várias operações, entre elas a Operação Lava Jato. Olha só, o acumulado desde aquele período em que teve o anúncio das delações, na qual eles deixaram ser divulgados aquelas situações das gravações, já venderam algumas empresas, 3 empresas e grandes empresas foram vendidas. Nós vamos trazer aqui na tela essas empresas que foram comercializadas. Olha só. Nós temos aqui a Alpargatas. A Alpargatas é uma empresa calçadista, ela é muito conhecida pelos chinelos Havaianas, vou até falar o nome aqui, porque escrevemos mesmo, porque a referência é muito forte. Então, a Alpargatas, que é a fabricante da Havaianas, entre outros produtos, foi vendida por 3 bilhões e meio de reais. O comprador foi a Itaúsa. A Itaúsa comprou, ligado ao Banco Itaú, juntamente com o grupo Camburri Brasil, o arrante da família Moreira Salles, valor de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Já no mês de agosto, nós tivemos a confirmação da venda da Vigor. A Vigor já estava em negociação muito antes, também lá por mês de junho, teve alguns anúncios, teve algumas propostas, mas a Vigor foi vendida, a Vigor Sociedade Anônima, foi vendida por 5 bilhões e 700 milhões de reais. O comprador foi a Lala, empresa mexicana. E agora, a confirmação da empresa que teve o maior valor exercido aqui, de 15 bilhões de reais, Eldorado, é o destaque de hoje, Eldorado Celulose, é uma empresa que tem uma situação bastante interessante no cenário nacional e internacional, foi comprada pela Paper Excellence e essa empresa, a Paper, ela é controlada por uma empresa da Ásia, que é a empresa Indonésia Asia Pulp e Paper, que fez a aquisição junto com essa empresa aí, a Paper Excellence, que é a controladora, que é a sua controladora. Valores de 15 bilhões de reais, como nós dissemos, além dos 15 bilhões de reais, ainda a Paper Excellence assumiu as dívidas de 8 bilhões de reais. O período dessa transação aí é de 12 meses entre Eldorado e também a empresa compradora. Na última semana, a Agricultura BR trouxe as primeiras estimativas em relação à safra brasileira 2017-2018. Essas estimativas são de consultorias privadas. Eu também ressalto que no próximo dia 12 de setembro, a Conab vai trazer o seu levantamento, mais um levantamento, mas esse levantamento será o último ainda da temporada 16-17. Apenas em outubro começam a ter os números divulgados em relação à temporada 2017-2018. Então, por enquanto, nós trabalhamos com os números do Departamento de Agricultura norte-americano e também das consultorias privadas que atuam no Brasil. O destaque agora é um comparativo em relação ao que a FC Stone apresentou e também a Celeris apresentou. A Celeris apresentou no finalzinho do mês de agosto e a
e a FC Stone apresentou no dia 1º de setembro, trazendo aí números em relação às suas expectativas para o mercado de soja, e esse é o destaque de agora. Em relação à expectativa diária, as duas empresas de consultoria estimam uma alta de 1 milhão de hectares com a área ocupada com soja no Brasil. Entretanto, o percentual que é de aumento, de elevação, varia entre uma empresa e outra. Vamos aos números aqui. Nós trazemos primeiramente as estimativas em relação ao que deve ser a área em relação à soja. Observe aqui que nós temos a FC Stone com 34 milhões e 900 mil hectares estimados. A Celeris com 34 milhões e 500 mil hectares estimados para a temporada 2017-2018. A situação aqui é de que a Celeris estima uma alta de 1,9%, enquanto a FC Stone uma alta de 3,1% entre as duas empresas. A FC Stone e Celeris tem um aumento igual de 1 milhão de hectares, mas com percentuais de elevação diferentes. Por quê? Porque as duas têm uma diferença ali, né? Uma diferença de 500 mil hectares para a safra 17-18 e tem também diferença em relação àquela ocupação com a safra 2016-2017. As estimativas de produção também têm forte distância entre elas, aí uma distância um pouco maior, mas as duas estimam queda frente à temporada 2016-2017. Aqui é uma estimativa de produção e aqui a FC Stone estima 106 milhões e 700 mil toneladas de soja sendo produzidas no Brasil e a Celeris 109 milhões de toneladas. A Celeris, aqui frente ao que se teve de produção na temporada 16-17, tem uma queda de 4,1%, já que o Brasil produziu em torno de 114 milhões de toneladas. A FC Stone estima uma queda um pouco maior, de 5,7%, mas as duas estimando aqui uma situação menor em relação ao que deve ser produzido na safra 2017-2018 de soja. O que acontece? As duas empresas, elas acreditam que deve ter mesmo esse aumento em relação à área de produção de soja. Isso acontece por conta da baixa rentabilidade com o milho e também outros fatores. Entre eles, o clima, que na temporada 2016-2017 foi totalmente colaborativo com a safra brasileira de soja. Fator que não deve acontecer, pelo menos com todo o seu vigor, na temporada nova, na 17-18. E já que estamos falando da temporada 17-18, você vai acompanhar comigo agora como é que fica essa previsão do tempo, como que devem ser as precipitações chuvosas durante esse mês de setembro, uma vez que no próximo dia 15 acaba o vazio sanitário da soja em vários estados produtores do país. Quem fala a respeito do clima para esse período é Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Nos últimos períodos, o tempo seco vem predominando em grande parte do centro-sul do país, principalmente nas áreas onde deve terminar o vazio sanitário no decorrer do mês de setembro, como é o caso da região centro-oeste e agora também o Paraná, que acabou adiantando o término do vazio. Nos últimos períodos, o tempo seco predomina em grande parte da região centro-oeste, a disponibilidade hídrica do solo está muito baixa, principalmente entre Mato Grosso e também Goiás. No Mato Grosso do Sul, durante os últimos períodos, houveram episódios de chuvas que garantiram o aumento da disponibilidade hídrica no solo. Agora, no Paraná, as últimas chuvas também garantiram a recuperação da umidade do solo e agora, em grande parte do estado paranaense, a disponibilidade hídrica regula de 60% até 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda predomina em grande parte do centro-sul do país por conta da atuação de um bloqueio atmosférico. Não há previsão de chuvas em grande parte das áreas produtoras de soja, que deve terminar o vazio sanitário, pelo menos durante essa semana. Já no decorrer da semana que vem, algumas instabilidades agora avançam pela região sul, voltam a provocar chuva, principalmente no estado do Paraná, um volume de água de até 30 milímetros, e essas instabilidades ainda também avançam, principalmente pelo Mato Grosso do Sul, devem provocar chuva na faixa oeste e também sul do estado. Mas nessas áreas a chuva vem mais fraca e as pancadas são mais isoladas.
No decorrer da terceira semana, as chuvas ainda seguem persistentes no estado do Paraná e também seguem avançando para toda a metade sul do estado sul-mato-grossense. O volume de chuva ainda deve ser maior no Paraná, principalmente na metade sul do estado, onde o volume pode alcançar ainda até 30 milímetros. Já na metade sul do Mato Grosso do Sul, as pancadas ainda seguem fracas, o volume de água não passa de 5 milímetros. Isso ocorre pelo menos até o dia 19 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, algumas instabilidades voltam a provocar chuvas nas áreas produtoras de soja, principalmente do estado do Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Mas no decorrer do mês de setembro, essa chuva ainda não tende a se regularizar, ainda pode ocorrer alguns períodos de tempo mais seco, intercalados com chuva. É somente no decorrer do mês de outubro que essa chuva deve se tornar um pouco mais regular e aí sim a chuva vem de forma mais agrícola. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. E o assunto é soja, em essencial as exportações brasileiras durante o mês de agosto. Nesta última sexta-feira, a Secretaria de Comércio Exterior, já no período da tarde, divulgava os dados de exportação das commodities brasileiras. No caso da soja, em 23 dias úteis, teve um embarque de 5.950.000 toneladas da oleaginosa. Um número que, se olhar só pelo que aconteceu em 2017, quase 6 milhões de toneladas, volume bastante interessante, é o menor dos últimos 4 meses, mas é uma situação sazonal extremamente tranquila, extremamente normal para esse período, uma vez que cada vez mais que a gente se aproxima do final do ano, menor tende a ser os volumes embarcados. Entretanto, quando comparamos esses 5.950.000 toneladas que foram declaradas pela SESEX com os anos anteriores, quer dizer, agosto de 2016, de 2015, aí o número é absoluto. É um volume extremamente elevado para os embarques de soja durante o mês de agosto e é o que o Agricultura BR mostra agora. Vamos mostrar o comparativo para os embarques de soja, para o faturamento das tradings e também o preço médio praticado em relação à tonelada da soja embarcada pelas indústrias que estão no Brasil, pelas tradings que estão no Brasil. Aqui nós temos uma sequência que mostra julho e agosto do ano passado, são as duas primeiras colunas. Observe que em julho do ano passado teve um volume bastante interessante, com 5.780.000 toneladas. Mas o que nos chama a atenção aqui é o mês de agosto de 2016. Agosto do ano passado teve um embarque de 3.810.000 toneladas. 3.810.000 toneladas. Aí eu peço para quem está em casa comparar com agosto desse ano na coluna vermelha. 5.950.000 toneladas. São mais de 2 milhões de toneladas a mais comparando de um ano para o outro. Então, volume muito intenso em relação ao ano de 2017. Aí, comparando de maio para cá, em maio de 2017 tivemos embarque de 10.950.000 toneladas. Junho, 9.190.000 toneladas. Julho, 6.950.000. Agosto, chegando a 5.950.000 toneladas. Como eu disse, esse movimento da sazonalidade durante o ano de 2017 é natural, mas o que chama muito atenção é o volume bastante intenso de embarques de soja do Brasil em agosto. É um número que, para o período, ele é um recorde, é um número realmente extremamente expressivo para os embarques em um mês de agosto. Vamos saber agora do faturamento das trades, as trades que exportam soja do país. Observe aqui, mais uma vez, aqui é o mesmo método, temos julho e agosto do ano passado. Julho do ano passado teve faturamento de 2.420 bilhões. Mas o que nos chama a atenção aqui é agosto do último ano, com 1.590 bilhões. Aí eu já peço para você olhar a coluna vermelha, que mostra que agosto de 2017 alcança 2.230 bilhões, e aí nós temos
temos um valor que é bem, mesmo com a soja com uma tonelada mais barata, e daqui a pouco eu mostro isso, ainda assim faturamento para as tradings maior. Maio de 2017, nós tivemos faturamento de 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Junho de 2017, as trades que operam no Brasil, 3 bilhões 350 milhões. E julho de 2017, 2 bilhões 530 milhões. Agosto ficando com 2 bilhões 230 milhões de dólares. Teve um bom desempenho, mesmo quando comparada ao mês de julho, uma vez que o volume de embarque ficou 1 milhão de toneladas abaixo, comparando julho com agosto de 2017. Então, agosto realmente teve uma situação um pouco melhor, tanto em relação ao volume, aí um número absoluto comparado aos anos anteriores, mas também em relação aos valores comparado ao que aconteceu em 2017. Vamos ver então os números, os valores da tonelada, é o que a Agricultura BR mostra agora. Isso aqui explica por que julho de 2017 embarcou 1 milhão de toneladas a mais, mas teve uma situação de faturamento quase idêntica. Antes eu mostro aqui o que aconteceu durante os últimos meses. Julho e agosto de 2016, valor da tonelada muito mais alto. Em julho de 2016, 419 dólares a tonelada. Agosto de 2016, 416 dólares e 80 centes. Era outra realidade. 2017, aí sim nós temos a realidade que nós estamos vivendo nesse ano, com uma oferta muito maior em relação à soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e aí nós temos uns valores que são bem distintos desses dois aqui, esses dois primeiros. Olha só, maio de 2017, o valor médio da soja embarcada de 370 dólares e 80 centes por tonelada. Junho cai para 364 dólares e 70 centes. Julho vem na mesma toada, 364 dólares e 50 centes, o valor da tonelada de soja embarcada. Só que em agosto esse valor sobe bem. Esse valor sobe para 375 dólares e 70 centes. É por isso que os valores em relação ao faturamento da soja, considerando o mês inteiro, faturamento para as trades que operam no Brasil, entre julho e agosto de 2017 ficaram praticamente iguais. Ali uma diferença ali pequena em relação a julho e agosto, mesmo com um volume de 1 milhão de toneladas a menos embarcado no mês de agosto de 2017. E a Agricultura BR agora convida você para ficar de olho nos preços da soja pelo país. Você confere cotações de mercado. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola, venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E por aqui, a Agricultura BR mostra que nos últimos 30 dias há uma total estabilidade para os valores praticados com soja no Porto de Paranaguá. É o que destacamos agora, valores médios aí totalmente estáveis. No dia 4 de agosto era um valor de R$ 70 por saca de 60 quilos. No dia 9 do último mês alcançou o maior número, chegando a R$ 72 por saca. No dia 14 de agosto recuava R$ 70,50. No dia 23 recuou de novo para R$ 70, mas aí encontrou uma linha de resistência e vem mantendo esses R$ 70 até esse dia 4 de setembro, ainda em R$ 70, portanto, sem variações para os valores praticados com soja no Porto de Paranaguá, é uma referência extremamente importante. É o terceiro, por enquanto, terceiro maior porto de embarques, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, que foram tabulados aqui pela equipe do Agricultura BR.
Agora vamos falar sobre o Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior embarcador de soja do país e tem uma queda de 1,5% nos últimos 30 dias para o valor da saca. Veja comigo, trazemos aqui saca de 60 quilos da soja no Porto de Santos. No dia 4 de agosto, R$ 70 a saca. No dia 9 do último mês, chegava a R$ 71,50 a saca. 14 de agosto, caiu para R$ 70. No dia 23 de agosto, cai para R$ 69,50. Dia 4 de setembro, R$ 69 a saca. Nós temos aí pelo menos uns 3 dias aí em relação a uma certa estabilidade para esse valor de R$ 69 a saca no Porto de Santos, o que configura em 30 dias uma queda de 1,5% para os valores da saca de soja na referência do Porto de Santos. E olha, vamos falar um pouco agora a respeito de fertilizantes. Na última semana eu falava um pouco a respeito dos embarques e também as estimativas do que pode acontecer nesse ano de 2017, na safra 2017-2018, em relação às aquisições. O repórter Gustavo D'Angelo agora traz outras informações. Atualmente, o consumo de fertilizantes no mundo está em torno de 182 milhões de toneladas e deve chegar a 200 milhões em 2021-2022, o que significa um crescimento anual de 1,5% a partir deste ano. De acordo com a Associação Internacional de Fertilizantes, essa média percentual de crescimento representa uma queda em comparação a períodos similares. Isso ocorre por alguns fatores, como a evolução tecnológica da indústria para a produção dos fertilizantes, a aplicação mais eficiente por parte dos agricultores e uma reciclagem mais intensa, principalmente em países europeus. Em termos de nutrientes, a entidade estima que o potássio terá um maior crescimento, com 2,1%, seguido do fosfato, com 1,5%, e o nitrogênio, com 1,2%. Gustavo D'Angelo para o SBA. E olha, falando de soja, a China segue e vai ser sempre, deve ser, pelo menos nas próximas décadas, o grande termômetro para o mercado da soja. E a China segue exercendo, de certo modo, essa função, fazendo fortes aquisições. É importante lembrar, e eu sempre gosto de falar desse tema, porque se a China compra muita soja porque precisa, mas compra muita soja com a soja a $12 o bushel, $13 o bushel, como nós já vimos historicamente nos últimos 2, 3 anos, você imagina o que não faz com a soja abaixo de $10 o bushel no valor médio praticado na Bolsa de Chicago. Sim, compra muito e faz fortes aquisições mesmo. Olha só, de acordo com a estimativa de uma empresa de consultoria norte-americana, apenas na última semana, os chineses devem ter comprado do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos quase 1.500.000 toneladas da oleaginosa em uma semana. Exatamente, aquisições nesse porte, nesse volume, o que mostra uma força extremamente grande, um apetite elevado em relação à soja e principalmente a esse mercado que segue com uma pressão negativa mais forte. Nesta segunda-feira, eu recebi a mensagem de um telespectador que questionava essa questão da soja, se a soja não teria margem para alta. A soja em Chicago, é sempre importante lembrar, soja em Chicago pode ter uma situação um pouco mais favorável já mais para o final do ano. Essa é uma estimativa que nós fazemos em relação ao que pode ocorrer por conta das mudanças, das ofertas que se pode ter da soja, e isso pode beneficiar aqui no Brasil, caso o dólar não esteja despencado no país, como a gente já viu acontecer em algumas ocasiões. Então pode ter uma janela, né, mas o produtor tem que ver aquilo que vai dar rentabilidade, não só o preço final, mas aquilo que dá rentabilidade em relação à sua produção. Esse é o fator mais importante. Mas voltando ao assunto dos embarques, China comprando muita soja, quase 1,5 milhão de toneladas na última semana, e é o que eu mostro agora na tela. Veja só, entre 28 de agosto e 1º de setembro, portanto na última semana, a China fez a aquisição aí de um volume que enche de 18 a 22 cargueiros nas Américas, de acordo com a AG Resource, que divulgou esses dados. Cada cargueiro deve ter aí uma média, né, por cargueiro de 65.000 toneladas de embarques. O que significa isso? Significa que os chineses
compraram na última semana 1.430.000 toneladas de soja. Isso mesmo, em uma semana, compras de 1.430.000 toneladas, mostrando que não são nada bobos e continuam fazendo muita aquisição de soja, ainda mais com essa soja mais barata. Olha, eu lembro que eu não vou falar a respeito da soja em Chicago hoje. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é dia do trabalho, por lá um final de semana prolongado por conta desse feriado de segunda-feira. Esse feriado nos Estados Unidos acaba trazendo também outros impactos aqui no Brasil, uma vez que alguns mercados operam sem referência e com pouco volume de negócios. Entre eles, a própria soja, já que não tem a referência norte-americana, mas o dólar também. O dólar comercial, hoje mais cedo, vinha recuando porque é feriado nos Estados Unidos e vinha recuando também por conta das expectativas em relação ao governo conseguir aprovar o déficit do país para os anos de 2017 e 2018 em 159 bilhões de reais. Um déficit enorme, mas essa seria uma aprovação para aumentar o déficit nos 2 anos consecutivos. O dólar vinha caindo, mas sem muita referência. Vamos saber como é que vem o dólar aqui no Brasil agora. Queda de 0,31%. Pode trazer o dólar na tela ali primeiro. Dólar com queda de 0,31%. Eu não consegui ver o valor do dólar naquele momento. Obrigado à produção. R$ 3,13 mais 9 para o dólar, agora com queda de 0,29% para a moeda norte-americana aqui no Brasil, mas como eu disse, sem referências em relação aos negócios, porque hoje é feriado nos Estados Unidos. Daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai ver que as exportações brasileiras de carne bovina superam a marca de 125 mil toneladas, rentabilidade altíssima para a indústria frigorífica brasileira, que viu em 12 meses a sua lucratividade com os embarques para o mês de agosto subir 48%. Daqui a pouco a Agricultura BR traz essas informações e muito mais. Aproveite para entrar em contato. Nosso número de WhatsApp é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Nesse último final de semana encerrou lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, a Expo Inter 2017, uma das grandes feiras agrícolas do país. Por lá esteve o repórter Paulo Andrei, que nos traz agora informações a respeito de ampliação da produtividade. Expo Inter é sinônimo de novidade e produtividade. Esse ano, a Behringer levou isso muito a sério. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com Pedro Baco, ele que é diretor de operações. Então, Pedro, o que a Behringer traz de novidades no quesito produtividade aqui na Expo Inter? Bom, nós estamos aqui falando muito de produtividade, esse é o mote da nossa empresa, garantir que os nossos clientes, produtores de carne e leite, produzam mais e produtividade com lucratividade. Então, esse é o grande mote daqui da Expo Inter 2017. E o que vocês pretendem trazer no decorrer final de 2017 e começo de 2018? Paulo, bom, nós estamos trazendo para a Expo Inter lançamentos de 2 novos produtos, 2 produtos focados no segmento de leite, o Brulexin e o Metacan. Estamos trazendo também o lançamento da nossa linha de reprodução e IATF Control. E nesse segundo semestre nós vamos fazer um movimento bastante interessante no Brasil, Caravana da Produtividade Behringer, com parceria aí com 2 empresas importantes do segmento no que diz respeito à nutrição, que é a DSM Tortuga, e manejo de pastagens, que é a Dow, e com o apoio da Volkswagen. Nós vamos rodar o Brasil aí a partir da próxima segunda-feira, são mais de 60 mil quilômetros rodando o Brasil, falando de produtividade. Nós precisamos intensificar esse tema com pecuaristas, com produtores de todo o Brasil. Ok, Pedro, muito obrigado. Paulo Andrei para o SBA. É hora
hora de falarmos de indicadores. Vamos ver o preço da saca de milho de 60 quilos, cotado na região sul, começando pelo estado de Santa Catarina. Confira comigo na sua tela, no acumulado dos últimos 30 dias, o preço da saca de milho custava R$ 26,00. Esse valor permaneceu até no dia 14, R$ 26,00. Já no dia 22, houve um acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 26,50. No dia 24, subiu mais um pouquinho, R$ 27,00. Esse valor permaneceu até no dia 1º de setembro, sendo cotada a R$ 27,00, tendo a sua variação de 3,85% positivo no acumulado de 30 dias. No estado do Rio Grande do Sul, também por lá é positivo. Confira comigo. No dia 4 de agosto, o preço da saca custava R$ 25,00. Esse preço se estabilizou até no dia 17 de agosto. Já no dia 24, houve um pequeno acréscimo, R$ 25,50, que permaneceu até no dia 28 de agosto. Já no dia 1º de setembro, houve uma pequena oscilação, sendo cotada a R$ 26,00, tendo a sua variação positiva de 4% no acumulado de 30 dias. Vamos ver no estado do Paraná? No estado do Paraná, o preço da saca de milho custava R$ 20,00. O preço continuou até no dia 18 de agosto. Já no dia 22, houve uma pequena oscilação, R$ 22,00. Já no dia 25, R$ 22,50. No dia 1º, R$ 23,00, tendo a sua variação positiva de 15% no acumulado de 30 dias. Olha, alguns estados brasileiros, eles têm conseguido manter uma certa estabilidade mais ou menos negativa para os preços do milho nos últimos 20, 30 dias. Isso ocorre por alguns fatores, todos eles ligados aos embarques de milho. Primeiro, houve uma ligeira melhora, uma melhora pequena em relação ao valor da tonelada embarcada. Mas o que foi embarcado no mês de agosto, isso sim chama muita atenção, porque o mês de agosto contou com embarques de milho na ordem de 5.250.000 toneladas, é um número absolutamente muito elevado para o ano de 2017 inteiro e também comparado com os anos anteriores. O mês de agosto veio mesmo com um volume muito mais intenso para os embarques de milho. Isso ajuda o mercado interno, se não recuperar valores, que não chegam nem perto daquilo que era praticado no último ano, mas pelo menos trazem alguma situação de maior estabilidade para os negócios. E é o que a Agricultura BR mostra agora, embarques de milho, exportações de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, começando pelo volume. Aqui nós temos agosto de 2016 e julho de 2017, além de agosto desse ano. Olha só, agosto do ano passado contou com embarques de 2.560.000 toneladas. Em julho de 2017, 2.320.000 toneladas. Sabe o que significa isso? Que se somar agosto do ano passado com julho desse ano, não dá o volume que você vê na coluna vermelha aí de 5.250.000 toneladas para o mês de agosto de 2017. É um volume realmente muito mais intenso para os embarques de milho desse mês de agosto. A expectativa era muito boa mesmo, mas ela veio ainda mais forte. Durante as semanas, quando a Secretaria de Comércio Exterior vai divulgando seus dados, a gente começou a perceber que realmente vinha para cima mesmo os embarques e as informações que chegavam das corretoras davam conta de um embarque realmente muito mais intenso de milho e eles vieram mesmo, acabaram sendo confirmados pela Secretaria de Comércio Exterior. Vamos saber então agora do faturamento das tradings, é o que a gente traz agora, a Agricultura BR destacando o faturamento de trading e você vê aqui que realmente é mais alto. Nós temos aqui uns números que, mais uma vez, somando agosto de 2016 com julho de 2017, não dá agosto desse ano. Agosto do ano passado teve faturamento de 431.900.000 dólares. Em julho deste ano, faturamento de 357 milhões de dólares. E agosto de 2017, na cor vermelha, 817 milhões e 500 mil dólares faturados em exportações de milho feito pelas tradings que operam no Brasil.
Vamos saber agora o valor da tonelada do milho. O valor da tonelada do milho teve até uma melhora nesse mês de agosto, ligeira melhora comparado aos meses anteriores, mas trazendo um número mais positivo. Agosto do ano passado, o valor da tonelada era de 168 dólares e 40 centes. Então aqui, ano passado, você tinha o valor da tonelada em dólar mais caro e tinha o real um pouco mais forte, o que fazia com que o faturamento, a situação para o produtor rural, por exemplo, fosse muito mais interessante. 2017 é diferente, todo mundo sabe disso. 2017 tem uma super safra, 2017 tem um dólar lá embaixo e olha só, julho de 2017 tinha um valor de 153 dólares e 70 centes por tonelada e agosto desse ano passa dos 155 dólares. São 155 dólares e 50 centes o valor da tonelada de milho para as exportações, o que confirma aí uma situação de faturamento para as trades com embarque de milho acima de 837 milhões de dólares, com embarque total de 5.250.000 toneladas, recorde para o mês de agosto. E consultoras técnicas da Bolsa de Comércio de Rosário, na Argentina, divulgaram um boletim que mostra que a safra 2017-2018 do país vizinho deve ser recorde, com áreas aumentando para o trigo, para o girassol e o trigo também, entre outros cereais, e uma redução na ordem de 2% para as áreas de soja. Essa imagem que você está vendo aí, nós mostramos durante esse ano por conta dos alagamentos que ocorreram na Argentina. A área plantada esse ano deve aumentar 500 mil hectares ou 1,15% para 32 milhões e 700 mil hectares. Mas olha só, essa temporada 16-17, os argentinos tiveram excesso hídrico que afetaram grande parte da área agrícola e frustraram também as intenções de plantio, sobretudo nas províncias de Buenos Aires e La Pampa. Essa área mais alagada, que chega a fazer um espelho d'água, era La Pampa, que teve uma situação real de ficar embaixo d'água. As estimativas em relação ao que aconteceu à Argentina nessa temporada 16-17 são de perdas de até 1 milhão de hectares, totalmente perdidos embaixo d'água por conta de uma forte umidade causada por todo esse alagamento. Vamos mostrar alguns números, já que a área total da Argentina vai subir, nós trazemos aqui o destaque em relação a essa elevação. As informações sendo da Bolsa de Comércio de Rosário, na temporada 16-17 foram ocupados 32 milhões e 200 mil hectares, sobe para 32 milhões e 700 mil hectares. Aqui uma alta de 1,15%, isso não chega, não parece que é uma grande diferença, mas é uma diferença de 500 mil hectares, o que para um país do tamanho da Argentina, com a qualidade de terras que tem, sim, é uma situação bastante interessante. Com base nas médias de rendimento para os principais cultivos e o que aconteceu tanto no ano passado quanto também na média dos últimos anos, a estimativa é de uma safra geral argentina maior. Isso mesmo, a Argentina deve ter uma safra geral de grãos maior. Vamos ver esses números então, aqui comparando a safra 16-17 com a 15-16 a 17-18. Na 15-16, os argentinos produziram 107 milhões de toneladas de grãos. Na 16-17, chegou a 125 milhões 730 mil toneladas. Na 17-18, a estimativa dessas consultoras da Bolsa de Comércio de Rosário é chegar a 127 milhões de toneladas. Esses números aqui mostram uma diferença entre a 17-18 e com a 16-17 de alta de 1%. Em relação a 17-18 com a 15-16, a alta é de 15% sobre a produção geral de grãos dos argentinos.
E agora onde vai crescer? Porque logo no começo, quando eu comecei a falar dessa notícia, eu dizia que a soja reduz. A soja vai ter uma queda de ocupação diária de 2%. De acordo com a Bolsa de Rosário, isso acontece por conta das dificuldades, principalmente de rentabilidade dos argentinos, e com isso, já há muito tempo que não acontecia, a área ocupada com soja deve ficar abaixo de 19 milhões de hectares. Mas vamos mostrar antes aqui o que acontece com as culturas que aumentam, como a milha, de milho, por exemplo, na qual a rentabilidade, pelo menos para os argentinos, foi melhor. Veja só os dados, trazendo aqui o que acontece de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário. Aqui são estimativas para a temporada 17-18. A de milho, a área deve subir para 6 milhões e 300 mil hectares, uma alta de 7% na área. Milho para os argentinos, aqui a gente ressalta o que a Bolsa de Rosário está falando, foi uma situação mais interessante na temporada 16-17. O girassol deve ocupar 2 milhões de hectares, com uma alta de 5% na área ocupada. Já o trigo, 5 milhões 450 mil hectares, com uma alta de 2% na área ocupada. Por outro lado, a soja deve amargar uma queda mesmo. A queda na área ocupada com soja deve cair de 2% na visão da Bolsa de Comércio de Rosário, ficando com 18 milhões e 700 mil hectares ocupados com a oleaginosa. Mais uma vez, ressalto que, de acordo com essa instituição da Argentina, isso se deve à rentabilidade, que no caso para o milho remunerou melhor o produtor da Argentina. E a Agricultura BR agora vai para o Nordeste do país. Você lembra, né? Nós somos todos produtores, é por isso que a sua participação é tão importante aqui no Agricultura BR, para mostrar um pouco da sua propriedade, da sua região, o que é feito aí na sua área. E olha, mais uma vez a gente traz a participação do Gleiton Medeiros, engenheiro agrônomo, grande parceiro aqui também do Agricultura BR, e ele vai mostrar agora a produção de feijão no Nordeste do país. Amigos, estamos aqui hoje vendo essa colheita maravilhosa de feijão aqui, um dos melhores anos de produção de feijão nos últimos 7 anos aqui, graças à chuva. Maicon, a importância do feijão para a região aqui e, digamos assim, com a safra recorde dessa, mais investimento para o campo. Isso aqui em Paripiranga, tanto Paripiranga como Jabutina, que pega toda essa região, o feijão tem tanta importância cultural como a questão é a importância econômica, porque nessas regiões onde chove menos, a gente consegue ter uma boa produtividade de feijão, porque aqui nessa região onde a gente está hoje, que já é o município de Adutina, o pessoal está conseguindo obter a produtividade em torno de 40 até 50 sacos por hectare de feijão, que para a região é ótima produtividade. E além de ter essa questão econômica, que é viável, a saca de feijão hoje está custando aqui em torno de R$120 a saca, com essa produção de 40 a 50 sacos por hectare. A gente também tem a questão cultural, já que já é passado de pai para filho essa questão de plantar o feijão, ter uma área de feijão que vai estar alimentando tanto a família do próprio produtor, como abastecendo o mercado regional. E além disso, a gente tem a questão agronômica, porque quando o produtor faz a rotação feijão com milho, ele tem ganhos tanto na questão da quebra do ciclo do patógeno, que é o patógeno que ataca o feijão, muitas das vezes não é o mesmo que ataca o milho, então tem essa quebra do ciclo, e além do feijão ser uma leguminosa, ele como leguminosa, ele consegue absorver o nitrogênio que está no ar e fixar no solo, tornando o solo mais nutritivo para o milho que vai ser plantado nas próximas safras. Então, amigo, como você viu, uma região que tem uma agricultura familiar forte, com uma grande produtividade e com essa rotação de cultura. Assistência técnica, informações qualificadas para o nosso produtor aqui, e uma ótima produtividade faz com que a Ceaba seja uma das melhores, nova e melhores fronteiras agrícolas do Brasil. Vamos em frente. Vamos sim, esse é o Gleiton Medeiros, ele que é engenheiro agrônomo, atua exatamente nessa região, essa fronteira agrícola chamada Ceaba, que é formada por Sergipe, Alagoas e Bahia. Essa propriedade que você viu agora é na Bahia, ali na divisa com o estado do Sergipe, uma região produtora de feijão.
E olha, sobre o Nordeste, principalmente os estados de Sergipe e Bahia, que estão em fase de conclusão da colheita do feijão, que os produtores estão extremamente otimistas com os resultados de campo. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para as próximas semanas no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Ao longo dos últimos períodos, as lavouras de feijão em desenvolvimento na região Nordeste conseguiram manter bom crescimento por conta das chuvas frequentes. Isso ocorreu principalmente nas áreas produtoras de Sergipe e também da faixa leste do estado da Bahia. Nas áreas em azul do mapa, a disponibilidade hídrica do solo está bastante elevada, agora alcançando índices de até 80%. Agora, em fase de colheita, os produtores ainda seguem garantindo bons índices de produtividade. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas seguem fortes, principalmente em toda a faixa leste da região. As pancadas ganham mais intensidade entre Salvador e também Sergipe, é que o volume de água tende a ser em torno de 30 milímetros. Agora, em praticamente todo o interior do Nordeste, o tempo firme predomina até o dia 9 de setembro. No decorrer da próxima semana, agora as instabilidades ainda seguem frequentes em toda a faixa leste da região Nordeste, porém agora as chuvas perdem intensidade. O volume de chuva fica menor e não passa de 15 milímetros. As pancadas também seguem um pouco mais persistentes nas áreas mais ao norte do Maranhão e nas demais áreas do interior da região Nordeste. A tendência ainda será de tempo firme e dias ensolarados. No decorrer da terceira semana, as chuvas seguem persistentes em toda a faixa leste da região, mas agora as pancadas perdem cada vez mais intensidade e se tornam isoladas e também irregulares. O volume de chuva dessa vez não passa de 5 milímetros na maior parte da faixa leste do Nordeste. Nas demais áreas da região Nordeste, o tempo firme ainda predomina. Então, no decorrer das próximas semanas, até o dia 19 de setembro, a tendência ainda será de algumas instabilidades nas áreas produtoras de feijão, tanto da Bahia como também de Sergipe. E essas instabilidades podem acabar atrapalhando pontualmente e acabar fazendo com que os produtores atrasem as atividades de colheita. Mas ao longo dos próximos dias, essas chuvas perdem intensidade e assim os produtores podem seguir em andamento com a colheita do feijão. E olha, a seguir no Agricultura BR, você vai ver que as exportações globais de café subiram 11%. É o que você confere daqui a pouco no Agricultura BR, muita informação sobre café. Aproveite para entrar em contato. Nosso número do WhatsApp é o 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E de acordo com a Organização Internacional do Café, o mês de julho foi marcado por uma elevação de 11% nos embarques globais do produto. De acordo com os dados, os números mostram uma ampliação para o café arábica e uma redução para os embarques de café conilon. O Agricultura BR começa mostrando o que aconteceu em relação aos embarques somente ao mês de julho e você acompanha comigo. Então, em mês de julho, os embarques de todos os tipos de café, considerando o mundo inteiro, tiveram o número de 9.380.000 sacas embarcadas, 11% acima do que aconteceu em 2016, quando foram embarcadas 8.340.000 sacas de café. Nos primeiros 10 meses da temporada 2016-2017, é importante lembrar que a temporada começa em outubro para o café, na visão da OIC. Nesses 10 primeiros meses, teve essa ampliação. Aqui você viu os números para o mês de julho, mas para os 10 primeiros meses também. Uma ampliação menor, mas também existente nos embarques de café. Veja comigo aqui que os embarques nos últimos 10 meses, portanto, desde quando começou a safra de café, ampliação de 95.910.000 sacas para 101.930.000 sacas de café. Uma alta de 5,9% para o café embarcado globalmente no acumulado da safra 16-17 nos últimos 10 meses, portanto. E agora eu falo sobre o café arábica. O café arábica no mês de julho teve uma ampliação dos embarques em 22%, de acordo com a Organização Internacional do Café. Acompanhe comigo então na tela o que acontece com os números relacionados somente ao café arábica. Você tem aqui o ano de 2016, que teve 4.570.000 sacas embarcadas, 2017, 5.860.000 sacas embarcadas de café.
Para a safra inteira, portanto, desde outubro, considerando a 16, 17, 2 meses, 10 meses, teve também aumento, mas um aumento bem mais simples, né, bem mais modesto, de 8,22% para os embarques gerais de café arábica. Vamos aos dados, então. Números para o café arábica, você vê aqui que a 15, 16, em 10 meses, tinha embarcado 58.630.000 sacas, 16, 17, somente de café arábica, 64.220.000 sacas, de acordo com a Organização Internacional do Café, considerando 10 meses, portanto, temporada 16-17, entre outubro de 2016 e julho de 2017. Esse é o período considerado pela Organização Internacional do Café em seu último documento apresentado sobre exportações, que trouxe também números para o café Conilon, que no mês de julho teve uma ligeira redução nos embarques globais. Vamos aos dados, mostrando aqui o que aconteceu com o café Conilon em julho. No ano de 2016, tinha embarcado em julho 3.650.000 sacas, 2017 cai para 3.520.000 sacas, uma queda de 3,7% entre julho do ano passado e julho deste ano. Ainda assim, no acumulado da safra, portanto, nos últimos 10 meses, há uma alta de 1,7% nos embarques globais de café Conilon. Veja comigo aqui, embarque global de Conilon na safra 16-17, a 15-16, em 10 meses, tinha embarcado 37.140.000 sacas, a 16-17, 37.710.000 sacas. Falava de café Conilon, vamos falar de café Conilon aqui no Brasil. O grande destaque para o café Conilon é o estado do Espírito Santo, é o maior estado produtor. Nos últimos anos passou por fortes dificuldades climáticas que afetaram a sua produção. Por lá, já pode-se considerar encerrada a colheita. Entretanto, a Juliana Rezende fez um estudo para mostrar como é que está a situação climática para as próximas semanas e também umidade de solo. A maior parte dos produtores de café do norte do Espírito Santo já encerram as atividades de colheita. Durante os últimos períodos, os produtores ganharam ritmo na colheita e agora uma pequena parte ainda segue avançando com as atividades no campo. Durante os últimos dias, o tempo seco vem predominando em grande parte do interior do Sudeste, principalmente nas áreas mais ao norte de Minas Gerais. É que a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva. No Espírito Santo, as últimas chuvas até garantiram aumento da umidade do solo, alcançando até 50%, principalmente nas áreas mais litorâneas. No decorrer dos próximos 5 dias, algumas instabilidades ainda podem ocorrer no estado do Espírito Santo, mas de forma muito fraca e isolada. Isso ocorre por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa e acabam trazendo mais umidade. Nas demais áreas da região sudeste, o tempo firme predomina, pelo menos até o dia 9 de setembro. No decorrer da próxima semana, as instabilidades ainda seguem persistentes entre as áreas mais ao norte do Espírito Santo e também no nordeste de Minas Gerais. Nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo, novas áreas de instabilidade até avançam, mas ainda ficam concentradas, principalmente nas áreas mais ao sul do estado paulista. Nas demais áreas da região sudeste, o tempo firme predomina do dia 10 até o dia 14 de setembro. É na próxima semana que essas instabilidades agora passam a avançar de forma mais expressiva na região sudeste. O volume de chuva fica bastante expressivo, principalmente nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo, e a chuva alcança a região sudeste, principalmente no decorrer do dia 15 de setembro e persiste até o dia 19. O acumulado de chuva não tende a ser muito expressivo. As pancadas seguem mais isoladas em grande parte do interior do estado de São Paulo e também na maior parte da faixa leste da região sudeste. Agora, no estado do Espírito Santo, as chuvas perdem intensidade e apenas se concentram nas áreas mais ao sul do estado, mas de forma muito fraca e isolada. No interior de Minas Gerais, o tempo firme ainda deve predominar e as instabilidades não avançam para as áreas mais ao norte da região sudeste. Então, ao longo das próximas semanas, os produtores de café, principalmente do Espírito Santo, vão poder avançar com as atividades no campo e principalmente dar finalidade às atividades de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Referência internacional do Conilon é o Robusta negociado em Londres. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Temos queda hoje expressiva para os negócios com café Robusta. Posição de setembro vem com 2.035 dólares a tonelada, com queda de 1,73%. Novembro, recuo de 1,89% a 2.020 dólares a tonelada. Janeiro de 2018, já ameaçando perder o piso de 2.000 dólares, vem com 2.000 dólares cravados aqui, queda de 1,76% a tonelada. E março de 2018, já abaixo de 1.990 dólares a tonelada, com queda de 1,67%. Esses são os dados aqui em relação aos negócios com café Robusta negociado na Bolsa de Londres. E o assunto agora são as exportações brasileiras de café, exportações gerais, que mostraram no mês de agosto uma alta frente ao mês de julho. Contudo, comparando ao mesmo período do ano passado, houve recuo para os embarques brasileiros de café. É o que a Agricultura BR mostra agora, quanto que foi embarcado de café aqui no país. Agosto de 2016 teve embarques de 2.620.000 sacas de café. Julho de 2017, número baixo de 1.590.000 sacas, enquanto que agosto de 2017 chegou a 2.370.000 sacas, quase 300.000 sacas abaixo daquilo que tinha sido embarcado no mesmo período do ano passado, apesar de superar o mês de julho. Em relação aos valores, e talvez seja essa questão que acaba trazendo um impacto maior em relação aos embarques de café. Semana passada, por exemplo, a última semana, teve pouquíssimos negócios no Brasil, principalmente por conta da pressão negativa exercida por Nova York sobre o café arábica, e com isso não se converteu em negócios aqui no Brasil. O cafeicultor, as cooperativas optaram por segurar um pouco mais o café, o que ainda não dá nenhum fundamento, não tem fundamento para essa pressão negativa toda, principalmente sobre café arábica no país. E quando o volume de embarques é menor, o faturamento das tradings também. Vamos ver o faturamento das tradings que operam no Brasil com embarque de café. Agosto de 2016 chegou a 422.200.000 dólares. Julho desse ano, 254.700.000 dólares. Já agosto de 2017, 384.600.000 dólares, aí com um volume um pouco maior, faturamento melhora em relação a agosto desse ano, comparado a julho também de 2017. Vamos ver o valor da saca? O valor médio da saca fala muito a respeito do que vem acontecendo com esse mercado. Nós temos aqui os últimos meses, agosto de 2016 com 160 dólares e 80 centes, ali havia uma expressão melhor, eu sempre lembro disso, o dólar tinha uma outra realidade e na conversão em reais, aí se tinha uma situação mais favorável para os produtores no Brasil. Julho de 2017, 159 dólares e 20 centes, agosto desse ano ficando com 161 dólares e 90 centes os valores de negociação para o café, média para o café aqui no Brasil. Daqui a pouco você vai ver que os embarques brasileiros de carne bovina in natura voltaram a bater recorde e alcançaram 123.100 toneladas durante o mês de agosto para a carne bovina in natura exportada pela indústria frigorífica brasileira. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, mas volto daqui a pouco com muito mais informações. E os embarques brasileiros de carne bovina in natura durante o mês de agosto totalizaram 123.100 toneladas. O volume chama a atenção nesses embarques de carne bovina, porque desde maio a carne bovina in natura, embarcada pela indústria frigorífica brasileira, vem subindo degraus e vem alcançando patamares cada vez mais elevados. Nos últimos 3 meses, todos eles ficaram acima de 100.000 toneladas embarcadas. O que significa isso?
Primeiro, que a situação de demanda, independente de qualquer conversa, independente de qualquer situação, seja criada por conta de escândalo no Brasil ou de um bloqueio para os Estados Unidos, que compra muito pouca carne bovina do país, independente delas, sim, a indústria continua vendendo muito e aumentando demais o seu faturamento. Os dados que nós vamos apresentar agora mostram uma situação de volume muito maior exportado pela indústria frigorífica brasileira e também uma alta, olha só, vou falar de novo, de 48% na rentabilidade, no lucro, na receita que foi obtida com os embarques brasileiros de carne bovina in natura nos últimos 12 meses. Eu estou falando 48% não é em reais, eu estou falando em dólar, portanto, situação extremamente favorável para a indústria frigorífica nacional em relação aos embarques e exportações de carne bovina in natura, consumo interno continua estável e aí a gente pergunta como é que fica o pecuarista nessa situação, uma vez que o faturamento vem forte, mas o pecuarista não tem conseguido ter essa mesma situação favorável. Vamos aos números aqui, olha só, aqui nós trazemos o que aconteceu nos últimos meses de 2017, nas duas colunas vermelhas, o mês de agosto, de 2016 e 2017. Agosto do ano passado, coluna vermelha, primeira coluna vermelha, 82.400 toneladas embarcadas. Vou mostrar a última logo, de vermelha, porque são 123.100 toneladas. Olha a diferença que tem, são quase 40%, são quase 50% a mais de embarques de carne bovina in natura. Nas colunas de cor verde, nós temos os últimos meses em relação ao que ocorreu com os embarques brasileiros de carne bovina in natura. Maio de 2017, um embarque muito bom de 90.400 toneladas. Em junho, acima de 100.200 toneladas. Em julho, 106.400 toneladas. E agosto de 2017, chegando a esses 123.100 toneladas embarcadas de carne bovina, um volume extremamente elevado. Elevado como também foi a receita da indústria frigorífica exportadora. A receita da indústria frigorífica exportadora chegou a 48% de elevação nos últimos 12 meses, mostrando pelos volumes e pelo que foi de receita, que o mercado é extremamente aquecido no que diz respeito à demanda. Portanto, sem nenhum tipo de conversinha a respeito que a demanda é afetada porque algum país ou outro exerce algum tipo de bloqueio ao Brasil. Pelo contrário, o Brasil está vendendo, ou a indústria frigorífica brasileira, melhor dizendo, vendendo cada vez mais o produto, a carne bovina in natura. Veja só conosco aqui esses dados, mais uma vez o mesmo método, na cor vermelha nós temos o mês de agosto de 2016 e o mês de agosto de 2017. Deixamos os dois na cor vermelha, porque a comparação aqui é clara. Agosto de 2016 teve faturamento de 350 milhões e 500 mil dólares para a indústria frigorífica. Agosto de 2017, 520 milhões e 900 mil dólares. Esse valor aqui, essa receita, ela mostra uma situação de alta de 48% sobre a receita que foi conseguida pela indústria frigorífica brasileira com os embarques de carne bovina in natura. Na cor verde, os meses anteriores, no ano de 2017, que em maio teve 382 milhões e 800 mil dólares de faturamento, junho 422 milhões e 300 mil dólares, julho chegando a 450 milhões e 700 mil dólares e agosto agora, como você já sabe, 520 milhões e 900 mil dólares, de acordo com os números que foram apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior na última sexta-feira. Vamos falar agora do valor da tonelada. O valor da tonelada também chama muito atenção. Vamos a esses dados aqui. Esses dados mostram a composição, de como que aconteceu os embarques de exportação de carne bovina. Em agosto do ano passado, 4.253 dólares. Maio de 2017, 4.235 dólares. Junho, 4.214 dólares. Julho sobe, em julho agora já em 2017, para 4.235 dólares. Agosto ficou com 4.231 dólares. Aqui os números mostram uma situação pelo valor da tonelada que podemos aqui ressaltar que fica praticamente, fica acima daquilo que acontecia em agosto de 2016, mas uma certa estabilidade nos últimos meses. Os números são interessantes porque mostra que praticamente não há diferença entre os meses que foram listados desde agosto do ano passado e isso
comprova que o volume de carne bovina que está sendo embarcado, qual a indústria frigorífica tem remunerado abaixo do que vale o pecuarista brasileiro, o produtor rural brasileiro, acaba que somente ela ganha com essas exportações mais fortes. Tem pago baixo pelo preço do boi gordo, pela arroba do boi gordo, e tem vendido aos mesmos preços de antes, ou muito próximos aos preços de antes, com certa estabilidade nos últimos meses. E com isso, aumentando e muito o seu faturamento em cima do produto do pecuarista brasileiro. Já que eu falei da indústria, olha, os números hoje mais cedo, quando nós acompanhávamos a abertura do pregão na Bolsa de São Paulo, mostravam alta para algumas indústrias frigoríficas nacionais. Então eu vou trazer aqui como é que está a situação dessas indústrias neste momento. Começando aqui, vamos ver a primeira a destacar, JBS. JBS vem com alta hoje, JBS que é negociada sobre a sigla JBS S3, vem sendo negociada a R$ 8,65 o valor da ação, uma alta de 0,11% para as ações da JBS. Vamos conferir agora o que acontece com Marfrig e Minerva também. São duas indústrias importantes, principalmente Minerva, que é bem exportador. Primeira que nós trazemos aqui é o frigorífico Minerva. O frigorífico Minerva vem com queda agora, R$ 11,52 pelo valor da ação, queda de 0,51%. O frigorífico Minerva que é negociado sobre a sigla BEF3, você vê aqui neste momento em queda para o frigorífico Minerva, é um frigorífico com características principais de exportador. Vamos agora à última indústria frigorífica que nós destacamos, que tem ações abertas na Bolsa, que é o Marfrig. O Marfrig que é negociado sobre a sigla MRFG3. A nossa produção está informando que não vai ter condições de mostrar a situação do Marfrig, mas Marfrig hoje mais cedo também vinha ganhando na Bolsa de São Paulo. E daqui a pouco no Agricultura BR tem tecnologia, tem muito mais informação para você. Nós vamos para o intervalo comercial, aproveite para entrar em contato. Nosso WhatsApp é o 67996562266. Voltamos já. E nós agora convidamos você, telespectador, a participar do quadro Agricultura BR Responde. Por aqui o Agricultura BR agora tem a participação do público, sempre lembrando que você pode participar conosco através do Facebook, do Twitter e pelo nosso número do WhatsApp, o 67996562266. E temos participação hoje lá do estado do Piauí, é o Edivaldo Oliveira, de Coronel José Dias. Ele pergunta o seguinte: que dia vai chover em Coronel José Dias aqui no Piauí? A pergunta do telespectador. Quem responde é Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Edivaldo Oliveira, que quer saber quando é que a chuva retorna para o interior do Piauí, principalmente para o município de Coronel José Dias, que vem enfrentando já períodos de estiagem por conta da falta de chuvas. A falta de chuvas no interior do Nordeste garante disponibilidade hídrica do solo muito baixa em grande parte da metade oeste do Nordeste, principalmente em Piauí. Em praticamente todo o estado, a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva. Em algumas localidades está abaixo até de 10%. As chuvas na região Nordeste somente têm se concentrado de forma frequente, principalmente em toda a faixa leste da região. No decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 9 de setembro, ainda não há expectativa do retorno das chuvas para o estado piauiense. O tempo seco ainda deve predominar e ainda deve persistir, pelo menos durante a próxima semana, entre os dias 10 e o dia 14 de setembro. Ainda também não há expectativa de chuvas mais abrangentes no estado.
Algumas instabilidades voltam a provocar chuva somente no norte do Maranhão e ainda também seguem causando chuvas mais frequentes na faixa leste da região. No decorrer da terceira semana, o tempo seco ainda deve persistir em praticamente todo o interior do Nordeste e até o dia 19 de setembro ainda não há expectativa do retorno das chuvas, principalmente para o município de Coronel José Dias. As instabilidades para o interior do Piauí somente devem retornar de forma mais expressiva e com acumulados mais significativos, principalmente no decorrer do mês de outubro, mais especificamente durante a segunda quinzena do mês, e é durante o comecinho do mês de novembro que as chuvas devem se regularizar de forma mais expressiva e ocorrer de forma mais frequentes no interior do Piauí. Obrigado, Juliana Rezende. Você pode participar também, envia a sua mensagem para as nossas mídias sociais, principalmente no WhatsApp, o número é 67996562266, está aí na tela. Mande a sua mensagem aqui também para o Agricultura BR Responde. É hora de falarmos de soja. Vamos ver o preço da saca de 60 quilos de soja sendo cotada em alguns estados produtores. Começamos pelo estado de Minas Gerais, no acumulado de 30 dias que teve a sua variação positiva. No dia 4 de agosto, o preço da saca da soja custava R$ 60. No dia 14, R$ 60,25. No dia 23, R$ 60,75. Já no dia 29, estava sendo cotada a R$ 61,50. Esse preço se estabilizou até no dia 1º de setembro, sendo cotada a R$ 61,50, tendo a sua variação positiva de 2,5% no acumulado de 30 dias. Vamos ver no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, a sua variação foi negativa. No dia 4 de agosto, o preço da saca custava R$ 63,25. Esse preço se estabeleceu até no dia 16, sendo cotada a R$ 63,25. Já no dia 21, estava sendo cotada a R$ 63,50. No dia 28, R$ 62,25. E no dia 1º de setembro, houve uma pequena queda, sendo cotada a R$ 61,75, tendo a sua variação negativa de 2,73% no acumulado de 30 dias. Vamos ver como é que está o preço da saca na média nacional? O preço da saca de soja de 60 quilos no dia 4 de agosto custava R$ 60,47. No dia 22, R$ 60,70. No dia 28, R$ 60,80. Já no dia 30, R$ 61,37. No dia 1º de setembro, R$ 61,32, tendo a sua variação positiva de 1,40% no acumulado de 30 dias. E a Expo Inter encerrou nesse último final de semana, mas sempre traz grandes novidades, como o lançamento de máquinas agrícolas. O repórter Paulo André esteve lá e nos mostra um pouco das novidades. E o agricultor que visita a Expo Inter fica fascinado com os maquinários que estão aqui. Falando agora diretamente do estande da Jam, eu converso com Claudio Miro dos Santos, gerente comercial. Claudio Miro, a Jam presente em diversas feiras. Como que vocês desenvolvem esse trabalho dentro da empresa? O trabalho é desenvolvido sempre pensando em mostrar o que nós temos de melhor, né? E procurar também ouvir a opinião do nosso cliente. Portanto, a gente participa da maior quantidade de feiras possível e isso aí sempre para nós nos traz um ganho, né? E a gente procura estar sempre presente. E hoje, coincidentemente, a marca fazendo aniversário, como que foi isso dentro da Expo Inter? Casualmente, o nosso aniversário acaba ocorrendo aqui dentro da Expo Inter. Porque é dia 29 de agosto, né, que a Jam completa anos de vidas, né? E esse 29 de agosto normalmente cai no período da Expo Inter. E
é sempre importante estar próximo ao cliente nesse momento. A gente procura confraternizar junto com o pessoal aqui, né? E além de confraternizar, mostrar o que a gente tem aqui de bom e melhor para todos. Né? Ok, Claudio Miro, parabéns para a empresa. Paulo Andrei para o SBA. Você pode rever as reportagens que trazem tecnologias, informações, reuniões que aconteceram durante a Expo Inter, acessando o nosso canal no YouTube, do canal do Boi, e aí você tem todas essas informações. Olha, eu lembro que hoje é feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho, um final de semana prolongado por lá, sem operação, evidentemente, nas bolsas, principalmente Chicago. Então, vou mostrar agora como é que vem o dólar, lembrando que soja hoje opera sem a referência norte-americana, né? Então, temos apenas o dólar comercial como referência importante para o mercado da soja, para o mercado do café arábica também, feriado geral nos Estados Unidos. Nós temos agora dólar comercial a R$ 3,13 mais 8, queda de 0,31%. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que nós voltamos às 17h20 com muito mais informações para você, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.